Tem uma velha anedota sobre a placa de uma estalagem holandesa que eu acho fascinante. Sabe, na placa tinha a pintura de um cemitério, bem lúgubre, bem escuro, e logo abaixo uma inscrição irônica que dizia assim: A paz perpétua. Nossa, pesada essa imagem, né? Pois é, fica logo aquela provocação brutal para quem está observando aquilo. Tipo, a paz perpétua seria só o destino inevitável dos mortos. Ou, será que é realmente possível construir isso entre as nações vivas, pulsantes e cheias de interesses egoístas? Olha, essa imagem inicial, ela destrói de forma fulminante qualquer ilusão romântica sobre o tema, sabe? A ironia captura bem a essência do problema. Porque a paz não é o silêncio de um cemitério. É, na verdade, um desafio colossal, complexo e exaustivo para quem está vivo. Exato. É muito suor, né? E essa provocação levanta uma questão que soa muito urgente até os dias de hoje. Então é com esse nível de pragmatismo que damos as boas-vindas a mais um encontro do Relações Internacionais em Minutos. Sempre com temas bem densos. Com certeza. Para quem está chegando agora, essa é a série do canal dedicada a destrinchar os temas mais relevantes da geopolítica e da diplomacia. E a gente faz isso de um modo simples, direto e, acima de tudo, realista. Sem espaço para ingenuidade, né? Exatamente. E o nosso objetivo hoje é fazer uma análise bem aprofundada de uma obra que serve como pilar para entender a ordem global. O Tratado A Paz Perpétua, do filósofo Immanuel Kant. Uma obra monumental, sem dúvida. Muito. E nós vamos guiar esse estudo minucioso baseando nos textos do próprio Kant e também nas observações cirúrgicas do prefácio da edição traduzida pelo professor Marcos Engano. Mas, fica o nosso lembrete de que essa síntese não dispensa a leitura do texto original, tá? De jeito nenhum. A leitura direta de um texto clássico, ela oferece camadas de interpretação que, nenhum resumo consegue esgotar. A linguagem do Kant, apesar de ser bem técnica, ela carrega um peso histórico que é insubstituível. O convite é para que todo mundo que acompanha o canal procure a obra, leia e tire as próprias conclusões. E bom, para quem valoriza esse tipo de reflexão mais profunda, o apoio curtindo e compartilhando esse áudio agora mesmo é fundamental, sabe? É o que mantém o projeto vivo, né? Pois é, ajuda muito a manter o projeto e fazer o canal crescer. E para aquecer os debates logo de cara, eu quero deixar uma pergunta central para quem acompanha a política internacional atual. Manda. Na visão de quem está ouvindo a gente, a paz é um estado natural do ser humano ou é uma construção puramente artificial que exige leis rígidas, instituições fortes e muita coerção? Fica o espaço aberto aí nos comentários. Excelente provocação para começar. Né? Mas, passando para o nosso cenário aqui, a gente está falando de um tratado publicado lá em 1795. Tem muita gente que acha que texto filosófico antigo é totalmente descolado da realidade. Mas o que estava acontecendo no mundo para o Kant escrever algo com essa gravidade toda? Então, esse contexto histórico afasta qualquer ideia de que o Kant era um idealista ingênuo, sabe? Vivendo isolado numa torre de marfim. A Europa de 1795 estava, profundamente traumatizada. Tinha acabado de passar por muita coisa. Sim, a Revolução Francesa tinha começado em 89, né, com aquelas promessas luminosas de uma nova era, mas rapidamente ela degenerou no chamado período do terror, ali entre 93 e 94. Onde a coisa saiu totalmente do controle. Exato. O mundo testemunhou cabeças rolando nas guilhotinas. Foi uma carnificina, um horror político até então desconhecido naquelas proporções. A própria lei virou um instrumento de massacre. E o Kant, já na velhice, com o sistema filosófico dele bem maduro, ele olha para esse cenário com extrema sobriedade. Ele não se ilude com a natureza humana, né? De forma alguma. Ele argumenta que o estado de natureza humano não tem nada de um paraíso pacífico. Esquece aquele mito do bom selvagem. O estado natural do homem é tipo um estado de guerra e ameaça constante. É lobo contra lobo. Pois é. Logo, a paz não brota espontaneamente da bondade humana. Ela precisa ser instituída, ela tem que ser forçada por meio de um arranjo jurídico rígido para conseguir conter os nossos piores impulsos. Olha, isso inverte totalmente a lógica de quem acha que basta ter boa vontade para a paz reinar.
Antes de construir a paz, a primeira lição é parar de plantar as sementes da guerra. Exige limpar o terreno primeiro. Aham. É um trabalho prévio indispensável. E aí a gente entra na primeira seção do livro, que são os artigos preliminares. Eles funcionam basicamente como um manual rigoroso do que não fazer na diplomacia, né? E o primeiro alerta já fala dos próprios tratados de paz. Como assim? Então, o Kant estabelece que nenhum tratado de paz é válido se ele contiver de forma secreta material ou pretextos para uma guerra futura. É o que ele chama de reservatio mentalis, a reserva mental. Tipo, uma intenção oculta ali no meio. Exatamente. Pense em dois países que assinam um acordo de paz só porque eles esgotaram os recursos financeiros e militares. Eles assinam o papel, mas guardam antigas pretensões territoriais na gaveta. Eles ficam só esperando o momento em que a economia se recupere para atacar de novo. Ah, entendi. Ou seja, foi só para ganhar fôlego. Sim, para o Kant, isso não é paz. Isso é um mero armistício. É só uma suspensão temporária de hostilidades baseada na má-fé. É uma analogia muito direta com aqueles contratos modernos cheios daquelas letras miúdas maliciosas, sabe? Um tratado redigido com a intenção oculta de ser quebrado na primeira oportunidade. É a institucionalização da desonestidade. Perfeito, é bem por aí. E o segundo artigo preliminar, ele vai além dos papéis. Ele ataca a própria forma como os governantes enxergavam seus países na época. Como se fosse uma propriedade privada deles, né? Exato. O Kant afirma que um Estado não é um patrimônio. Não é um patrimônio que pode ser dado, comprado, trocado ou doado. Hoje, claro, isso só é meio óbvio pra gente. Mas lá em 1795, isso foi um golpe letal na política dinástica europeia. Porque era exatamente o que eles faziam o tempo todo. O tempo todo. Monarcas casavam os filhos e usavam países inteiros, tipo com milhões de pessoas, como dotes de casamento. Eles tratavam o território e a população como uma grande fazenda particular. Nossa, é muito absurdo pensar nisso hoje. E o Kant eleva o Estado a uma categoria superior. Ele define o Estado como uma sociedade moral de seres humanos. Ninguém além do próprio Estado tem o direito de dispor sobre ele. Então, anexar um Estado a outro, como se fosse uma mercadoria, destrói a existência dele como pessoa moral. Reduz o Estado a uma mera coisa. Sensacional essa visão. E aí a gente chega num ponto onde o Kant parece prever a geopolítica moderna de uma forma quase assustadora. Os artigos 3 e 4, eles exigem o desaparecimento gradual dos exércitos permanentes e trazem uma proibição categórica da dívida pública para financiar interesses externos. Esse ponto da dívida é brilhante. Eu quero aprofundar muito nisso, porque o Kant olhou para o sistema de crédito da época e enxergou ali uma máquina de guerra insidiosa. Como que funciona essa mecânica na cabeça dele? Então, o sistema de crédito permitiu que os estados se desconectassem da dor imediata da guerra. Historicamente, se um rei quisesse ir para a guerra, ele precisava ou aumentar os impostos, o que gerava uma revolta imediata na população, ou esvaziar os próprios tesouros. Que também doía no bolso dele. Claro, o dinheiro acabava rápido. Agora, com a invenção do crédito moderno e da emissão de dívida pública, que pode ser rolada indefinidamente, um Estado cria uma potência financeira artificial. É como se o limite do cartão de crédito fosse infinito. Exatamente. Fica assustadoramente fácil declarar guerra quando o governante não sente o peso financeiro na hora e simplesmente joga a conta para as gerações futuras. O dinheiro, na visão do Kant, torna-se o instrumento mais seguro para a agressão. E a gente já tem um efeito dominó nisso tudo, né? Sim. O grande agravante é que a bancarrota inevitável desse Estado irresponsável acaba arrastando outros Estados inocentes para a ruína econômica. E isso força uma espiral de instabilidade global gigantesca. É transformar o futuro econômico do próprio povo em munição para o presente. É um conceito que ecoa fortemente quando a gente observa a economia globalizada de hoje. Mas fechando essa preparação do terreno, os artigos 5 e 6 proíbem a interferência forçada na constituição de outro Estado. Soberania pura. Pois é. E também vetam o uso de estratagemas desonrosos durante o conflito. O Kant cita assassinos, envenenadores, espiões. Por que essa preocupação com o método na hora da guerra? É que a interferência, por si só, já destrói o princípio da autonomia, que é sagrado na teoria kantiana.
Já o veto aos métodos desonrosos, ele trata da preservação do futuro. O Kant argumenta de forma brilhante que é preciso manter um mínimo de confiança no inimigo, mesmo durante o combate mais sangrento. Porque uma hora a guerra vai ter que acabar. Exato. Se táticas infernais e completamente desonestas forem usadas, a confiança mútua para uma negociação de paz no futuro torna-se impossível. O conflito perde qualquer freio moral. E aí ele degenera numa guerra de extermínio. Onde o objetivo passa a ser aniquilar o outro lado completamente. Sim. E uma guerra de extermínio só encontraria a paz lá naquele cemitério da estalagem holandesa que você mencionou no começo. Nossa, fechou o ciclo perfeitamente. E, bom, eliminadas essas práticas que geram essa desconfiança crônica, surge aquela pergunta de $1 milhão. Como estruturar uma ordem jurídica internacional que não desmorone na primeira crise? Aí entramos na arquitetura da coisa. Isso. A gente passa da contenção de danos para a construção ativa da paz, adentrando a segunda seção, que são os artigos definitivos. O primeiro pilar afirma que a Constituição Civil em cada estado deve ser republicana. Mas aqui eu preciso fazer um questionamento bem incisivo. Pode falar. O Kant afirma de forma bem taxativa que a democracia direta é necessariamente um despotismo. Olha, isso soa quase absurdo para os ouvidos contemporâneos. Chamar a democracia de despótica não seria só um pânico elitista do século XVIII? Ou existe um perigo estrutural real que ele está apontando aí? Existe um perigo estrutural profundo, sabe? E a compreensão disso exige uma leitura técnica e atenta aos conceitos, sem as paixões modernas. O Kant separa claramente a forma de Estado, que é quem governa, da forma de governo, que é como se governa. Tá, e quem governa pode ser uma autocracia, aristocracia ou democracia, certo? Isso. E o como se governa pode ser de forma republicana ou despótica. O republicanismo, para ele, não significa simplesmente não ter um rei. Significa essencialmente a representatividade e a separação rigorosa entre os poderes. Quem faz a lei não pode ser a mesma pessoa que executa a lei. Entendi. E na democracia direta isso se mistura tudo. Exatamente. Na democracia direta da época, não havia essa separação. A mesma multidão que criava a regra era a que julgava e a que executava. Então, num sistema onde, como ele diz, todos querem ser senhores, não há freios, não há contrapesos. O indivíduo discordante fica totalmente à mercê da tirania da maioria. A multidão agindo sem limites legais torna-se o déspota supremo. Que análise técnica absurda de boa. Precisamente. E por contraste, o Kant argumenta que até governos com um monarca podem operar com esse espírito republicano, desde que eles respeitem as leis, as liberdades civis e a separação de poderes. Ele até cita o Frederico II da Prússia, né? Cito assim: o Frederico não se definia como o dono do país, mas como o mais alto servidor do Estado. O que garante a liberdade não é a diluição do poder na massa, é um sistema onde o poder é limitado por leis claras e exercido por representação. É a velha distinção entre o império da lei e o império da multidão. Muito conservador e técnico. E avançando, o segundo artigo definitivo expande essa necessidade de leis para a esfera global, propondo um federalismo de estados livres. Mas tem um detalhe. O Kant rejeita totalmente a ideia de um Estado global ou um supergoverno mundial. Rejeita mesmo. Mas por que uma monarquia universal, um governo só para todo mundo, não resolveria o problema das guerras de uma vez por todas? Porque um Estado global que fundisse todas as nações e culturas sobre um único poder central, inevitavelmente degeneraria num despotismo sem alma. A distância entre o governante e as realidades locais seria tão vasta que as leis precisariam ser impostas com brutalidade máxima para manter a coesão. Iria virar uma tirania burocrática e militar gigante. Com certeza. A soberania nacional não pode ser diluída num caldeirão global. A paz, na visão kantiana, ela exige uma liga da paz, o que ele chama de foedus pacífico. Os estados devem manter a independência deles intacta e se unir de forma voluntária num pacto. Só com um propósito, que é repelir a guerra.
Exato, repelir a guerra e resolver as desavenças por vias jurídicas. E aí o professor Marcos Engano destaca muito bem que esse conceito é o embrião filosófico do que viria a ser a ONU, estruturada muito tempo depois, mas baseada justamente na igualdade soberana entre as nações. É a ideia de preservar as fronteiras enquanto se constroem pontes jurídicas. Agora, o terceiro artigo definitivo trata do direito cosmopolita, e o texto tem uma lucidez cortante. O Kant foca unicamente na hospitalidade universal. Não é uma utopia sem fronteiras. Não, o direito cosmopolita kantiano é um direito bem estrito. Trata-se do direito de visita. Um estrangeiro tem o direito de chegar num território e tentar o intercâmbio comercial ou cultural sem ser tratado como um inimigo. Só pelo fato de sermos todos humanos habitando o mesmo globo, né? Isso. A base disso é que a superfície esférica da Terra obriga os seres humanos a se tolerarem. A gente não pode se espalhar infinitamente por aí. Contudo, ele enfatiza muito isso. É um direito de visitação. Não é um direito de conquista. E muito menos de assentamento forçado. E esse ponto embasa uma crítica severa e bastante corajosa que ele faz ao colonialismo europeu comercial da época, né? Ele observa as potências europeias chegando nas Américas, nas Ilhas das Especiarias, no Cabo da Boa Esperança. E tratando tudo como se fosse terra de ninguém. Exatamente. Tratando como terras desabitadas e oprimindo brutalmente os nativos em nome do lucro. E de maneira fascinante, ele chega a elogiar a postura defensiva da China e do Japão contra os europeus. Esse elogio revela muito sobre o que ele pensa de respeito à soberania. O Kant nota que a China e o Japão, ao perceberem a atitude absolutamente predatória desses estrangeiros europeus que, detalhe, se diziam supercivilizados, agiram com uma sabedoria política enorme. Eles fecharam as portas, basicamente. Eles permitiram o acesso, mas restringiram de forma severa a entrada e a movimentação. O Japão, por exemplo, limitou o contato comercial a apenas um povo, os holandeses, e manteve tudo sob um controle super rígido. Ou seja, eles colocaram o direito de proteção acima do comércio predatório. Exato. O Kant contrasta a injustiça daqueles europeus que invadiam com força bruta com o direito inalienável desses países asiáticos de protegerem as suas fronteiras e as suas culturas dessa exploração destrutiva. A propósito, esse conceito de hospitalidade que a gente está discutindo é tão central nessa arquitetura jurídica que serve como um divisor de águas aqui na nossa análise de hoje. Quem acompanha esse raciocínio até aqui já percebeu o peso do termo na diplomacia. É a palavra-chave, com certeza. Então, fica aqui o convite para o nosso público focado. Coloquem a palavra hospitalidade aí nos comentários, é a marca de quem realmente domina essa parte mais profunda do debate. E avançando, a gente entra na questão mais instigante da obra, ao meu ver. Tudo isso soa muito sólido juridicamente. Mas na prática, como que um projeto de paz sobrevive à natureza humana? Essa é a grande charada. Sobrevive ao nosso egoísmo crônico, à maldade, à nossa ganância. No suplemento primeiro, o Kant responde essa grande dúvida, e a resposta surpreende muito, porque ele não apela para a moralidade das pessoas. Nem um pouco. Ele não pede para ninguém ser santo. Ele traz o conceito da grande artista, a natureza, ou natura daedala rerum. Quem garante que esse projeto vai funcionar não é o aperfeiçoamento moral humano, é o próprio curso mecânico da natureza. A natureza agindo nos bastidores da história. Isso mesmo. Ela utiliza justamente a discórdia, os atritos e os vícios para forçar a concórdia, mesmo contra a nossa vontade inicial. Basta a gente observar o movimento da história humana. Foi a guerra implacável e o medo constante da morte que forçaram os homens a se dispersarem pelos lugares mais inóspitos da Terra. Fuga pela sobrevivência, né? Exato. Habitando desde desertos escaldantes até as tundras lá no Ártico. E, uma vez encurralados nesses ambientes sob ameaça contínua de vizinhos hostis, esses mesmos homens se viram obrigados a criar leis internas. Tiveram que formar estados para conseguirem sobreviver. Ou seja, o conflito gera a ordem. O que nos leva àquela citação famosa, que talvez seja o ápice do realismo político do tratado todo,
O Kant afirma que o problema da organização de um Estado tem solução mesmo para, abro aspas, um povo de demônios. É fantástica essa frase. É fenomenal. Porque basicamente ele está dizendo que a gente não precisa que as pessoas se tornem anjos benevolentes para que a política e a paz funcionem. Precisamos apenas de demônios inteligentes. É isso mesmo. Essa é a pura essência do pragmatismo institucional kantiano. Desde que esses tais demônios possuam um entendimento racional, o problema tem solução. O truque todo não está no coração das pessoas, está no desenho das instituições. Nas regras do jogo. Exato. Numa boa constituição republicana que seja cheia de freios e contrapesos, as inclinações egoístas e as ambições privadas vão inevitavelmente colidir umas com as outras. O arranjo inteligente faz com que a maldade de um anule a má intenção do outro. Isso através da força de coerção da lei. Um egoísmo trava o outro egoísmo. Sim, e o resultado público dessa fricção de egoísmos é a manutenção da ordem e o respeito aos direitos. O indivíduo, no fim das contas, é forçado a agir como um bom cidadão, mesmo que intimamente ele continue sendo uma criatura puramente egoísta e moralmente falha. Certo. Mas aí, se a gente transpuser isso para o cenário global, onde a gente já viu que não há um governo mundial para aplicar esses freios com a força da polícia, como que a natureza usa esses demônios internacionais para manter a paz? Ela utiliza uma ferramenta muito poderosa, o mecanismo do comércio. O Kant argumenta que o espírito comercial inevitavelmente se apodera de cada nação. A natureza separou sabiamente os povos por meio das diferenças de línguas e religiões, né? Criando ali um freio natural contra a formação de um império global opressivo. Isso. Entretanto, ao mesmo tempo, ela os une pelo proveito pessoal e recíproco. O espírito comercial é visceralmente incompatível com o estado de guerra crônico. Guerra destrói os negócios. Completamente. Como o poder financeiro acaba se revelando a força mais decisiva de um estado, as potências se veem obrigadas a evitar a guerra. Mas não porque descobriram a bondade no coração ou o amor ao próximo. É por puro interesse financeiro, para proteger as suas rotas lucrativas. Então o comércio força as nações a buscarem a mediação pacífica sempre que a estabilidade global é ameaçada. A natureza usa a ganância para frear os canhões. Que reflexão genial! E o super atual, se a gente pensar bem. Demais! E, no meio de toda essa engrenagem implacável de egoísmos equilibrados, o Kant insere um elemento bem curioso, que é o chamado artigo secreto. É um paradoxo fascinante. Por que um tratado que preza tanto pela clareza legal exigiria um artigo secreto? É que a ironia do artigo secreto revela uma compreensão muito profunda da vaidade política, sabe? A recomendação dele não é uma cláusula conspiratória. O Kant propõe que os governantes, aqueles estados super equipados para a guerra, eles devem consultar silenciosamente as máximas dos filósofos. Sobre as condições da paz. Isso. E veja bem, ele não defende que os filósofos devam ser reis, como Platão defendia, porque o Kant acredita que o exercício do poder em si corrompe o julgamento livre da razão. Contudo, o Estado deve permitir que os pensadores falem publicamente, que eles publiquem e debatam sem censura. Mas onde entra o segredo nessa história? O segredo entra justamente na vaidade. O governante poderoso não precisa admitir abertamente que está aprendendo política com professores universitários, o que na época poderia ferir a dignidade dele perante outras cortes, né? Soaria como fraqueza, mas ele deve secretamente escutar esses pensadores e permitir que eles iluminem o debate público. Ah, entendi. É deixar o pensamento fluir enquanto o poder finge que teve a ideia sozinho. Muito esperto. E caminhando já para a seção final da nossa análise, a gente entra no apêndice. Uma parte crucial da obra. Com certeza. Porque se a natureza atua mecanicamente através dos vícios, e se os acadêmicos dão as diretrizes teóricas, qual é o papel diário do estadista no manejo do poder? O Kant explora aí uma tensão bem profunda entre a política e a moral. E ele faz uma distinção brilhante entre duas figuras. Ele distingue o político moral do moralista político. O político moral é aquele estadista que subordina a prudência política aos princípios do direito e da ética. Ele atua na dureza do mundo real, ele compreende perfeitamente as limitações do poder,
mas jamais forja desculpas para ferir a lei moral. Ele joga o jogo difícil sem trapacear na regra moral. Exato. Já o moralista político age de forma totalmente oposta. Ele fabrica, molda e torce a moralidade para justificar os seus próprios interesses de poder. Aquele típico líder que usa lógicas sinuosas para explicar uma atrocidade, né? Exatamente. É quem diz que invadir um país vizinho foi, na verdade, uma defesa preventiva em nome da liberdade. Ele subordina a ética à conveniência do momento, usa uma lógica casuística para limpar a própria barra. Isso nos conecta diretamente à visão do Kant sobre mudanças estruturais num país. A postura dele sobre reformas e revoluções ilustra perfeitamente essa interpretação técnica, porque rejeita aqueles saltos no escuro. A mensagem clara é que a justiça exige gradualidade, não uma ruptura violenta. E o conservadorismo institucional do Kant fica muito nítido aqui, sabe? Ele adverte que as reformas no Estado devem ser sempre graduais. Uma revolução precipitada que destrói a ordem jurídica pela força bruta, ela é inerentemente injusta, perigosa, e acaba devolvendo à sociedade aquele estado de natureza selvagem. Que é exatamente o que ele quer evitar a todo custo. Sim, mas a nuance que ele traz é vital. Ele diz que se uma revolução, apesar de ter uma origem violenta e errada, conseguiu se estabelecer e consolidar uma nova ordem constitucional estável, a tentativa de derrubar essa nova ordem anos depois, para restaurar a velha monarquia usando a violência, também se torna um crime de rebelião. Ou seja, a sabedoria de Estado foca na estabilidade do presente. É buscar a aproximação contínua da perfeição jurídica através de leis, rechaçando aventuras revolucionárias de qualquer lado do espectro político. Perfeito. É a defesa da ordem para permitir a reforma prudente. Para amarrar todo esse sistema complexo, o Kant oferece meio que um teste de laboratório infalível para validar qualquer política de Estado, o que ele chama de princípio transcendental do direito público. Qual que é o critério definitivo dele para separar o que é ação justa da tirania arbitrária? O critério é a máxima da publicidade. No texto ele escreve assim: todas as ações relativas ao direito de outros homens, cuja máxima não se conciliar com a publicidade, são injustas. Cara, a imagem que isso evoca à nossa cabeça é inquestionável. É só a gente imaginar um cenário super prático. Um governante elabora um decreto ou um tratado internacional ou um plano de controle econômico pesado. E a premissa fundamental desse plano funcionar é o sigilo absoluto. Se vazar, cai tudo. Isso, porque se a população descobrisse as intenções reais, haveria uma resistência imediata, generalizada, e o plano desmoronaria na mesma hora. Logo, por definição estrutural, esse plano carrega a injustiça no DNA dele. A justiça não teme a luz da prestação de contas. Quando a política precisa da escuridão total para sobreviver, ela já violou o direito. Exatamente isso. Uma ação que gera oposição universal, se for revelada, significa que ela agride frontalmente os direitos fundamentais dos cidadãos. O direito deve ser mantido como algo sagrado, independentemente dos sacrifícios políticos que isso custe ao governante de plantão. Sabe, a transparência é de fato o oxigênio da liberdade republicana. Sensacional. Bom, o projeto de paz perpétua do Immanuel Kant resiste ao tempo justamente porque não é um manual de boas intenções. Fica bem evidente para quem acompanhou até aqui que a gente não está falando de um sonho pacifista utópico. É um projeto jurídico árduo, duro e impiedoso com a fragilidade humana. Ele não passa pano para os nossos defeitos. Nem um pouco. Ele exige a imposição de leis claras, alerta contra os perigos da democracia direta e restrita, defende um sistema representativo com freios e contrapesos e exige o respeito absoluto à soberania das nações através de uma federação voluntária, barrando governos globais centralizadores. É uma obra de contenção do pior do ser humano. E mais do que isso, ensina que o convívio civilizado não depende da perfeição moral de ninguém, mas o desenho de instituições que sejam capazes de canalizar até mesmo os vícios humanos e o pragmatismo do comércio para o bem comum. A grande lição que fica é que o realismo político e o idealismo moral não precisam ser inimigos.
né? Instituições duradouras operam compreendendo o pior da natureza humana para, a partir daí, construir o melhor cenário possível. Regras bem estabelecidas e limites claros são a única muralha que separa os vivos daquele cemitério que iniciou a nossa reflexão de hoje. Belíssimo fechamento. E deixamos aqui o nosso lembrete final para quem nos acompanhou. Curtam o vídeo ou o áudio onde estiverem escutando e compartilhem essa análise com os amigos e grupos interessados em aprofundar o debate diplomático e político. Ajudar a divulgar o Relações Internacionais em Minutos faz com que discussões com essa profundidade técnica cheguem a muito mais gente. Fica o nosso muito obrigado. Foi uma excelente oportunidade de dissecar uma obra tão influente e que tem tanto a ensinar para o mundo de hoje. Foi ótimo mesmo. E olha, a gente encerra hoje com uma reflexão provocativa que nasce inevitavelmente dessa obra, mas puxando para o nosso tempo atual. Como a gente viu, o Kant postulou que o espírito do comércio acaba dominando os povos e força eles a buscar a paz, já que o lucro não sobrevive à destruição das guerras tradicionais. A guerra física destrói a rota comercial. Exato. Porém, ao observarmos o cenário tecnológico de hoje, surge uma dúvida inquietante. O que acontece quando o próprio comércio se transforma na arma? Quando o controle implacável de dados digitais, a dependência de tecnologia de ponta e a manipulação financeira tornam-se o arsenal de uma guerra silenciosa e invisível. O comércio moderno ainda é aquela garantia mecânica da paz que o Kant vislumbrou, ou ele apenas sofisticou a definição de agressão entre as nações? Fica o questionamento pesadíssimo para a gente seguir pensando. Um abraço e até nossa próxima análise.